Você tem definido na sua cabeça o seu estilo da arte e o que exatamente te levou a optar por esse estilo? Nesse vídeo eu vou falar de como eu comecei e quais foram as minhas influências até chegar no estilo que eu tenho hoje. Talvez minha história sirva para te ajudar a chegar no seu próprio estilo. Eu sou o Mac, não sou desenhista profissional, obviamente, mas sou extremamente observador e apaixonado por detalhar e mostrar para vocês cada pequena peça que compõe a arte dos cartunistas e mangakas. Mas hoje eu vou falar das minhas artes. E você pode estar se perguntando, tá, mas como você começou a desenhar então? E o que você faz da vida? Segundo a minha querida mãe, eu desenho desde pequenininho. Mas isso não durou muito. Depois que eu cheguei na adolescência, comecei a tocar guitarra e deixei de desenhar por uns bons anos. Acontece que eu não sou um excelente músico. Mas a arte nunca me abandonou, completamente. Eu adorava fazer montagens no Photoshop e transformar meus amigos em super-heróis e coisas do tipo. E sempre me voluntariava quando o assunto era fazer apresentações estilosas no PowerPoint na faculdade. E foi aí mesmo, na faculdade, depois de muito tempo depois de marmanjo, que eu voltei a me interessar pelo desenho de fato. Sempre durante uma aula chata e outra do curso de engenharia, eu fazia rabiscos para passar o tempo e a galera achava massa, e aquilo me incentivava de certa maneira. Mas não foi aí ainda que eu recomecei a desenhar. Acontece que um pouco depois da faculdade, eu comecei a aprender programação. E junto com a programação me veio a vontade de fazer um game. Isso mesmo, um jogo para computador. E eu sempre adorei jogo 2D. Mas veja bem, eu gosto de jogos novos em 3D, AAA, mas eu sempre ficava babando pela arte dos jogos 2D. Achava aquilo incrível. E eu fui tentar fazer o mesmo, estudar sprite sheet, animação e coisas do tipo. E aí eu comecei a desenhar e fiz tudo aquilo no Inkscape, que para quem não sabe, é um open source de desenho vetorial. Sim, eu desenhava e até hoje muitas vezes ainda desenho no mouse, com manipulação de nós. Terminando minha jornada como desenvolvedor de games em um jogo que não terminou e que eu tive que abandonar por causa do trabalho, eu fiquei com um monte de arquivo guardado no computador. Eram imagens e mais imagens de coisas, objetos, elementos que faziam parte do jogo. Eu deixei aquilo pra lá. Afinal de contas, as pessoas falavam que a arte não dava dinheiro. E eu fui trabalhar em algo mais executivo, processual, quadrado. Trabalhei em uma ou outra empresa por um bom tempo, até que chegou um momento que eu pedi demissão e tirei alguns meses de descanso. Nesses meses fui estudar, ver as tendências da internet e formas de ganhar alguma grana online, para não ficar completamente parado e ao mesmo tempo não ter que me forçar a buscar outro emprego de imediato. E achei o POD, ou Print on Demand. POD é uma forma do artista monetizar sua arte. Existem sites em que você faz a arte e a plataforma disponibiliza ela para outros clientes, estampadas em alguns produtos. E sempre que alguém compra esse produto com a sua arte, sejam camisas, toalhas, bonés, você ganha uma comissão. E aí eu falei, pô, eu tenho milhares de artes aí guardadas do game e eu vou jogar tudo aí, se vender, vendeu. E não é que vendeu, eu não esperava nada quando coloquei a arte lá. Mas quando eu tive uma venda eu falei, poxa, eu não perco nada em fazer o upload delas. E aí sempre que dava eu desenhava uma arte ou outra para aumentar o meu acervo. E vocês já sabem, eu sempre fui apaixonado pela arte dos jogos 2D. Então eu tentava replicar aquilo nas minhas artes, naquela pegada mais cartunesca. E de quebra nessa época eu estava assistindo Adventure Time. E tipo, eu não gosto só de animes, eu gosto de tudo que é desenho animado. E eu relaxava vendo Adventure Time, sério. Até agora eu não consegui terminar de ver a série porque eu não quero ter que aceitar que ela acabou. Adventure Time era o meu ansiolítico natural e minha arte era muito influenciada por esse estilo. Massa, não? E aí outras coisas chegaram, como aquele jogo chamado Cuphead, que eu nem zerei, mas que eu comprei só pela arte, sério mesmo. Outro ponto de influência meu, mais cartoon naquela pegada um pouco mais antiga. E vocês podem ver aí nos meus desenhos que eles eram completamente diferentes. Vocês conseguem perceber uma coisa? Meu aprendizado no desenho foi completamente torto. Eu praticamente comecei a desenhar no digital e depois fui para o tradicional. E eu vou te contar como agora. Lembra que eu falei que eu gostava de fazer as montagens no Photoshop? Então, em 2012, com a primeira grana que eu recebi do estágio que fiz na época da faculdade, eu comprei uma mesa Wacom, que é simplesmente fantástica. A Wacom Bambu, que já saiu de linha há muito tempo, e usava ela para retocar fotos e coisas do tipo no Photoshop,
mas decidi que estava na hora de tentar desenhar algo com ela. Estava na hora de tentar riscar desenho pixelado, aquele que simula o desenho à mão, como se fosse o tradicional. E aí eu tentei, fiz algumas artes com ela, mas raramente algo ficava bom. E quando ficava, era depois de tentar e tentar muito, o que me desestimulou bastante. E aí eu percebi qual era o problema. Apesar de adorar o equipamento, desenhar nela requer muita precisão, e fazer isso em uma mesa digitalizadora pequena, contrastando com a tela grande do monitor, é extremamente difícil. Você tem que praticar mesmo para pegar o jeito. E muitas vezes eu ficava com aquela dor na mão. Então eu deixei isso pra lá por hora. Tá. Mas então, como você começou a falar de animes e mangás? E desenhar animes e mangás? A culpa é de One Piece. Dragon Ball foi minha base, mas já tinha acabado. Em contrapartida, One Piece sempre estava a todo vapor. E eu acompanhava o anime até que eu cheguei no capítulo mais recente e eu não aguentei esperar e fui direto devorar o mangá. A partir daí, ler mangá tornou-se um hábito, um vício. Influenciado pela maneira de contar a história dos mangás, das aventuras e da quadrinização, eu comecei a ler mangá pra caramba. E aí é claro, né? Natural que aquilo fosse aos poucos começando a se refletir no meu gosto de desenho. Foi então que depois de um tempo eu criei com o Joe, meu irmão, o canal Portal dos Beats. O canal era sobre games e não era muito a minha praia. Porque apesar de gostar, eu gostava de jogar somente, não era tão entusiasta quanto o Joe. E aí eu falei com ele: "Ei cara, o que acha de fazer um canal de mangás e animes também?" Ele topou e aí surgiu o Portal dos Animes, isso mesmo, o canal não se chamava Geek Lines de primeira. E eu comecei falando de Versus e de One Punch Man, porque o One era o mangaka que eu mais estava acompanhando na época, até o momento que o nosso querido inscrito César sugeriu que fizéssemos um vídeo sobre a evolução de One. E aí o vídeo foi um sucesso e ganhou mais de 40 mil visualizações. A partir daí, eu comecei a trocar ideia com vocês, analisar mais e mais mangás, e voltei com tudo a desenhar no método tradicional. Sim, até ganhei um conjunto de canetas especiais da minha querida companheira Geek, que sempre me incentivou das minhas maluquices. E de todos os mangakas que eu gosto e que eu analisei, a arte que mais conversou comigo e que mais me influenciou foi do Fujima, Tatsuki Fujimoto. Pô, uma arte que não faz questão de ser limpinha, certinha, nos modelos, no padrão. Era basicamente aquilo que eu queria para o meu estilo mais tradicional. E é isso aí, cara. Agora a trajetória continua. Voltei a desenhar no método tradicional e no digital, pixelado. Fiz a transição da mesa Wacom para aquele tablet S6 Lite da Samsung e eu estou gostando bastante. Basicamente eu fico dividindo meu tempo entre o lápis, a caneta e a borracha, com a tela e a tecnologia. O desenho tradicional é meu preferido, mas ainda é muito complicado para mim, porque eu erro muito e aquilo acaba levando muito tempo. Já o digital, pixelado, tem se mostrado excelente para desenvolver o meu estilo. Essa arte aqui eu fiz ela ontem, na madrugada. O que vocês acharam? Gostaram? E aí, me diz você, como foi sua trajetória no mundo do desenho? Pode escrever que eu sempre leio a mensagem de todo mundo. Valeu, até mais, falou e tchau!